A China é, sem dúvida, o segundo país mais forte do mundo atualmente. Mas e se eles fossem o número um? A ideia da China como o país mais poderoso do mundo tem preocupado o Ocidente durante grande parte do século XXI. Apesar do rápido avanço econômico e tecnológico deles, acredito que as chances disso acontecer são pequenas. Diante do iminente colapso populacional deles, entre outros fatores, e se tornassem a polícia global e influenciassem todo o mundo, hoje, provavelmente vou falhar ao tentar imaginar como seria. Com o atual cenário das relações internacionais e da política das grandes potências, vivemos em um contexto multipolar, ou seja, existem três grandes superpotências políticas: Estados Unidos, China e Rússia. A América é a superpotência mais forte, seguida pela China. A Rússia está distante em terceiro e se afastando ainda mais. Embora a Rússia esteja atrás das outras superpotências em quase tudo, ainda possui um dos maiores arsenais nucleares do mundo. Enquanto tiverem essas armas, seguirão como superpotência. Isso difere muito do mundo bipolar da Guerra Fria, quando só havia União Soviética e Estados Unidos, ambos relativamente equilibrados. De 1991 até o fim dos anos 2010, vivemos em um mundo unipolar. A China só começava a se tornar uma grande potência nesse tempo. Após o colapso da URSS, a Rússia tornou-se um estado falido e deixou de ser uma grande potência política. Os Estados Unidos, como única grande potência política, podiam expandir a OTAN pela Europa e invadir países como Iraque e Afeganistão, sem enfrentar consequências de outras superpotências. Agora, porém, isso mudou. Vivemos em um cenário multipolar com três superpotências e dois grandes conflitos. Ao contrário da Guerra Fria, que teve um único conflito, a guerra na Ucrânia envolve Estados Unidos e Rússia, enquanto Estados Unidos e China se enfrentam por Taiwan. É um nível de instabilidade sem precedentes ter um mundo multipolar com vários conflitos entre superpotências. É um cenário difícil para os Estados Unidos, que enfrentam dois conflitos com superpotências em lados opostos do mundo. Aqui, as coisas ficam hipotéticas. Agora, imagine que o Ocidente vença a guerra na Ucrânia e humilhe a Rússia e Putin. Isso aproxima a Rússia da China, pois Putin precisaria fortalecer a aliança Rússia-China para recuperar o país. Esse seria o início da ascensão chinesa ao domínio. O mundo voltará a desviar a atenção para Taiwan, pois, se a China invadir e ocupar a ilha, os Estados Unidos perderão uma parte essencial do hemisfério oriental, mudando fundamentalmente o equilíbrio de poder. Para a China tomar Taiwan, provavelmente seria necessária uma invasão anfíbia pelo Estreito de Taiwan, talvez a forma de guerra mais difícil de executar com sucesso. Antes que você me interrompa, vou me adiantar, pois sei que isso é improvável. Inclusive, já fiz um vídeo sobre como essa guerra funcionaria. Para este vídeo, vamos supor que a China consiga expulsar a influência dos Estados Unidos e consolidar o poder em Taiwan. De repente, essa superpotência deixa de ser só uma potência hegemônica regional, mas passa a ter argumentos reais para ser a potência hegemônica global na política das grandes potências. A China passaria a controlar o Pacífico Ocidental e aliados dos Estados Unidos como Austrália, Filipinas, Coreia do Sul e Japão ficariam sob a órbita de uma nova superpotência, reduzindo a influência dos Estados Unidos na região. Na verdade, essa situação potencialmente forçaria esses aliados dos Estados Unidos a se aproximarem da China, se não de forma autêntica, pelo menos superficialmente. Caso contrário, pode ocorrer algo parecido com a tentativa da Ucrânia de entrar na OTAN, já que ela está na órbita da Rússia. Na verdade, bem na fronteira deles, tentaram rejeitar o que a superpotência local queria, uma postura pró-Rússia ou neutra. Se você irritar sua superpotência local ao se alinhar com uma rival, como os Estados Unidos e a OTAN, seu hegemon regional pode não gostar e invadir se considerar a situação um risco existencial à segurança. Então, os aliados dos Estados Unidos, no leste asiático e no Pacífico, agora precisariam pensar duas vezes sobre sua aliança com os americanos, porque esse tipo de aliança poderia colocar em risco sua soberania e a segurança de seu povo. De forma alguma, isso aconteceria rapidamente. Períodos de superpotências podem durar décadas, mas o efeito dominó é difícil de conter quando começa. Com a perda de posições estratégicas no Oriente, o controle dos Estados Unidos sobre a geopolítica mundial enfraquece rapidamente. Muitos acreditam que o envolvimento dos Estados Unidos na Ucrânia pode permitir que a China tome Taiwan e tome o lugar dos Estados Unidos como hegemon global, já que os americanos estariam sobrecarregados com dois grandes conflitos simultâneos. Isso não é só plausível, mas com o impasse prolongado do conflito na Ucrânia
que deve se tornar congelado por anos, a presença militar da OTAN lá é inevitável. Podemos estar vendo a ascensão do novo hegemon global antes do esperado. E se isso de fato acontecer? O que aconteceria se os Estados Unidos derrotassem a Rússia na Ucrânia, mas perdessem Taiwan e o hemisfério oriental? Como seria um mundo sob domínio político da China? Então, a China provavelmente começará a reduzir a influência dos Estados Unidos em países como Coreia do Sul, Japão, Filipinas, etc., criando sua própria versão da doutrina Monroe. Mas o que é essa doutrina? Bem, é uma lei implementada pelo presidente dos Estados Unidos, James Monroe, em 1820. A lei afirma que nenhuma potência estrangeira pode formar uma aliança militar com qualquer país no hemisfério ocidental. Se países como França ou Espanha naquela época, ou como Rússia e China nos últimos anos tentassem influenciar uma nação latino-americana, a doutrina Monroe seria acionada e os Estados Unidos invadiriam para barrar essa influência estrangeira. Essa doutrina moldou a política externa dos Estados Unidos na região por mais de 2 séculos, principalmente no século XX. Os Estados Unidos promoveram golpes e mudanças de regime de forma implacável em vários países da América do Sul, Central e Caribe. Durante esse período conhecido como as Guerras das Bananas, os Estados Unidos frequentemente derrubaram líderes que foram democraticamente eleitos para proteger seus interesses econômicos nesses países. Bananas, por isso o nome Guerras das Bananas, eram um recurso natural essencial para esses países. Empresas americanas como a United Fruit Company exploravam esses recursos para si e não queriam mudanças. Assim, a doutrina Monroe foi a base sobre a qual os Estados Unidos puderam proteger seus próprios interesses econômicos na região, além de impedir que influências estrangeiras avançassem sobre seu território. O motivo pelo qual isso é importante é que uma potência hegemônica regional implacável precisa implementar um tipo de lei semelhante para dominar sua região da mesma forma. Os Estados Unidos já possuem presença militar em países aliados do leste asiático, isso pode parecer diferente. A China adotará política semelhante, expulsando gradualmente os Estados Unidos, por guerra ou golpes de Estado, da Coreia do Sul, Japão e outras áreas estratégicas importantes. Após a derrota dos Estados Unidos em Taiwan, sua presença naval diminuirá, pois a China controla o Mar do Sul da China e outras águas antes patrulhadas pelos Estados Unidos. Isso vai limitar as capacidades dos Estados Unidos quando se trata de ajudar a proteger seus aliados asiáticos. Embora no mundo real eles provavelmente conseguissem, suponhamos que os Estados Unidos não consigam proteger esses aliados ocidentais a longo prazo. Nesse cenário, a influência militar dos Estados Unidos, apesar de grande, se limitava ao hemisfério ocidental. A China controla o hemisfério oriental e reforça laços econômicos com África e países em desenvolvimento. Como vimos, as nações africanas passaram a se aliar à China, devido a projetos como a Iniciativa do Cinturão e Rota, BRI, e a exploração contínua pelas potências coloniais ocidentais. A China já estabeleceu base para expandir sua presença em toda a África, reduzindo cada vez mais as capacidades de inteligência e militares dos Estados Unidos fora da Europa e Américas. Conflitos locais serão mais comuns. Quando uma potência hegemônica global é substituída por outra, surge o desespero e guerras por procuração aparecem no mundo todo, trazendo novos riscos de segurança para cada superpotência. Estrategicamente, se a China se tornar a principal superpotência militar, poderá estrangular economicamente os Estados Unidos ao cortar seus principais canais de comércio e cadeias de suprimento. É uma tática agressiva, mas, considerando a recuperação dos Estados Unidos uma abordagem ofensiva, é a estratégia mais segura para esse novo líder global, dentro do razoável. Encurralar os Estados Unidos pode levar a uma guerra nuclear, mas a destruição mutuamente assegurada deve evitar isso. Japão e Coreia do Sul têm materiais e meios de produção para fabricar armas nucleares, mesmo em menor escala. Isso faz deles inimigos regionais problemáticos para a China, principalmente quanto a jogo de ameaças nucleares. A ascensão da China está ligada à busca de vingança pelo século de humilhação, entre meados do século XIX e XX, quando foi dominada por potências ocidentais e pelo Império Japonês. Um mundo guiado pela ideologia do século de humilhação da China buscaria vingança severa contra antigos inimigos, não por medo, mas por revanche, assim como os japoneses fizeram com eles durante a Segunda Guerra Mundial. Uma ocupação brutal poderia ser esperada especialmente no Japão. Quando uma superpotência baseia sua ascensão na retaliação por agravos do passado,
como a Alemanha nazista, isso pode resultar em forte agressão geopolítica. A única vantagem deles é que isso ocorreu há tanto tempo que talvez a China esqueça. Talvez? Isso nos leva ao domínio econômico da China em sua nova posição de liderança. Já sabemos que atualmente é uma superpotência econômica. Apesar de ser uma sociedade totalitária, a adoção do capitalismo pelo Partido Comunista Chinês enriqueceu muito o país. Eles já são o centro de manufatura do mundo, representando mais de 1/4 do mercado global de manufatura. Isso provavelmente continuará. A peça-chave nesse novo mundo é Taiwan. Como Taiwan detém 50% do mercado global de fabricação de semicondutores e a China está em quinto, o controle de Taiwan pelo novo Império Chinês levará ao domínio da indústria de semicondutores. Eles também dominarão Coreia do Sul e Japão, que são o segundo e terceiro da lista. Apesar de os Estados Unidos terem a 4ª maior indústria de semicondutores do mundo, não conseguem competir com os outros 4 principais produtores juntos, permitindo que a China domine a indústria de trilhões de dólares de forma indiscutível, ao mesmo tempo em que limita severamente o acesso dos Estados Unidos às tecnologias cruciais sobre as quais o nosso mundo agora se baseia. As iniciativas de investimento de longo prazo e o controle militar da China na África permitirão que dominem matérias-primas como cobalto e cromo, por meio de minas no Congo e outros locais. Além disso, impede que americanos acessem materiais para expandir sua indústria de semicondutores. Uma das maiores preocupações econômicas da China, e talvez a mais urgente para sua sobrevivência, é seu problema demográfico. Como a população deles, de quase 1,5 bilhão de pessoas, tem enfrentado uma queda acentuada nas taxas de natalidade, eles foram apontados por economistas do mundo todo como estando à beira de um colapso de proporções épicas, com as taxas de natalidade chinesas caindo para a mínima recorde de 6,7 por mil em 2022, depois de terem sido tão altas quanto 14,7 em anos anteriores. A redução gradual de adultos aptos para a força de trabalho, inclusive na grande indústria de manufatura, pode ser catastrófica. Quando um país fica abaixo da taxa de natalidade para manter a população estável, dificilmente consegue reverter isso. Em breve, haverá uma proporção insustentável de idosos em relação aos trabalhadores adultos, levando ao colapso social. Neste novo mundo, onde dominam o hemisfério oriental, a China pode agir como a URSS na Guerra Fria, usando estados satélites para manufatura e populações estrangeiras para suprir sua escassez de mão de obra. Isso não foi fácil para os soviéticos e causou várias fomes em larga escala. Esse modelo sempre tem esse problema, e países vizinhos como Coreia do Sul e Japão também enfrentam questões demográficas como a China. Ainda assim, o plano existe para que escapem da armadilha demográfica em um mundo onde são a principal superpotência. O controle autocrático do hemisfério oriental pode ser a única coisa que lhes permite fazer isso. Com sua posição militar e estratégica incomparável e força econômica ampliada, analisaremos outra área da política global, onde podem consolidar-se como hegemon internacional. Essa seria a dimensão sociopolítica, onde o soft power e a dominação ideológica ao redor do mundo incentivam a cooperação e desencorajam a confrontação. Assim como toda superpotência faz quando está no topo, espalhar as ideologias e a cultura da sua nação é essencial para conquistar o controle sobre nações estrangeiras. Projetando uma imagem de domínio e usando o hard power, a China pode controlar o que necessita. Ao inserir normas culturais, artes e convenções sociais na consciência coletiva de outros povos, você estimula apoio às suas decisões de forma mais profunda que apenas pelo medo. A Itália projeta soft power por meio de artefatos culturais como culinária, arquitetura, iconografia religiosa e história da Roma Antiga. Esses elementos transmitem uma imagem positiva do país aos estrangeiros. Os soviéticos também fizeram isso com sua arte e governo na Ásia Central e Europa Oriental. Os Estados Unidos fizeram isso no Ocidente por quase um século. À medida que a China estabelece controle, ela vai precisar desenvolver seu setor de entretenimento para exportar para o mundo, porque atualmente países como a Coreia do Sul, com seu K-pop, e o Japão, com seus animes, são potências culturais na região, não a China. Já vimos os efeitos do soft power chinês acontecendo hoje em dia. Empresas dos Estados Unidos como Blizzard, Apple, Disney e ligas como a NBA proibiram críticas à China entre funcionários e parceiros, já que o mercado chinês é crucial para sua receita e estratégias. Efeitos parecidos ocorrem no Quênia, África do Sul e Nigéria, onde a influência chinesa gera avaliações positivas do país pelas populações locais. A educação universitária,
a indústria de TI e as forças armadas deles são os aspectos mais admirados por estrangeiros. Desenvolvendo o setor de entretenimento, essencial para o soft power, eles projetarão domínio em todos os níveis. Isso ajudará a reduzir o problema dos simpatizantes ocidentais e os colocará ainda mais na dianteira da disputa entre grandes potências. Os Estados Unidos conquistaram um apoio global sem precedentes, especialmente no século XX, devido às suas exportações de entretenimento de Hollywood e da indústria musical, mesmo enquanto promoviam golpes de Estado e saqueavam os recursos naturais de outros países. As opiniões positivas sobre os Estados Unidos passaram por altos e baixos, de acordo com dados de pesquisas, atingindo níveis mínimos durante os anos da guerra ao terror, e agora voltando a subir nesta última década. A China pode adotar a fórmula americana de domínio por meio do soft power. É mais fácil falar do que fazer, mas em um mundo liderado pela China, países da África e do hemisfério oriental consumiriam mais entretenimento, conteúdo de redes sociais, comida e literatura chinesas do que ocidentais. Isso representaria uma mudança clara, distinta do mundo atual. Porém, a cultura chinesa e o soft power não são as únicas transformações sociopolíticas nesse novo cenário. As convenções políticas da China teriam que ser exportadas. Assim como os Estados Unidos passaram décadas exportando o ethos das democracias liberais pró-Ocidente, a China exportará a sua autocracia e economia socialista de mercado. Apesar de o Partido Comunista da China ser uma potência capitalista, sua economia pode ser chamada de capitalismo autoritário ou de Estado. Por haver empreendedores e capitalistas, junto com empresas coletivas, o Estado ainda controla os ativos, e o Partido Comunista Chinês afirma que a China não é um Estado capitalista. De qualquer forma, a economia de mercado socialista, o governo tecnocrático, seja qual for o termo que você preferir, não é uma democracia nem um Estado capitalista completo. Eles consideram seu modelo superior, como fazem todas as superpotências, e essa dedicação os trouxe até aqui. Eles buscarão incentivar economias de mercado com controle estatal centralizado na região. Ao fazer isso, pode ser adotado um conglomerado desse tipo de governança em várias nações, no qual o Partido Comunista Chinês, PCC da China, é o chefe de um modelo de governança chinesa em toda a região. Um Estado autocrático pode criar algo como a URSS, se os Estados Unidos não conseguirem impedi-lo na política global. À medida que desenvolvem ferramentas como tecnologia de reconhecimento facial e sistemas de pontuação de crédito social, a governança autocrática em larga escala se torna mais viável e permite que os chineses estabeleçam um tipo de controle político que nunca foi alcançado antes. Isso pode resultar em harmonia social e prosperidade para todos, ou levar a um caminho de liberdade restrita e revolução seguida de anarquia. Ninguém pode prever. As histórias assustadoras que as pessoas ouvem sobre a vigilância do Partido Comunista Chinês ou o encarceramento de críticos do governo não são desejáveis. Essa governança permite que a China decida, em nível estadual ou regional, sem depender do consenso dos eleitores ou da maioria. Eles podem simplesmente promulgar as políticas econômicas, políticas ou militares que considerarem adequadas e implementá-las sem resistência. A propaganda do Partido Comunista Chinês seria amplamente divulgada no hemisfério oriental para exaltar a benevolência e supremacia da China e reforçar seus objetivos. Essas táticas lembram como a China reintegrou Hong Kong e eliminou a influência ocidental. Isso também lembra a iniciativa do Cinturão e Rota e a infraestrutura tecnológica que empresas chinesas como Huawei, ZTE e China Telecom estão instalando na África. A Rota da Seda Digital, com cabos de fibra óptica ligando várias nações, é tanto uma ferramenta de soft power da China quanto um meio prático de exportar seu controle tecnocrático. Em locais como Zimbábue, Singapura e partes da Eurásia, empresas como Ye2 e CloudWalk já implantam cidades inteligentes com reconhecimento facial por IA, permitindo à China expandir sua infraestrutura de vigilância globalmente. Como essa infraestrutura estará sempre ligada à China por essas empresas, suas capacidades de vigilância já crescem muito, e esse modelo pode se expandir ainda mais nessa nova era de domínio. Alternativamente, o controle doméstico pode ser delegado a poderes locais na Coreia do Sul ou Japão, evitando a queda da opinião pública sobre o governo. Mas isso pode fazer os poderes locais se unirem contra eles, já que têm liberdade para controlar suas populações. O controle autocrático é considerado mais seguro para evitar aspirações democráticas, como mostram os casos da Coreia do Norte e China, onde a democracia não avançou nas últimas décadas. Eles podem não adotar o modelo autocrático externamente, mas governar com mão de ferro, exportando seu sistema de tecnovigilância, garante o controle e perpetua sua dominação. Durante o século XX,
os Estados Unidos derrubaram agressivamente países comunistas na região para consolidar a democracia como status quo entre os ocidentais. Era esperado que a China fizesse o mesmo com os movimentos democráticos no Oriente ao assumir o controle. De qualquer forma, é certo que uma potência global confiante em seu modelo de governança o impõe ao mundo, e a China segue essa regra em seu novo mundo. O que esse mundo oferece ao Ocidente? Cenário claramente mais limitado em recursos naturais e influência sociopolítica. A hegemonia americana já passou. Décadas de transferência da produção para o exterior prejudicaram a capacidade deles de reiniciar a economia de forma mais isolada quando necessário. Sem mercados liberalizados e antigas parcerias comerciais, eles já não conseguem impor seu domínio como antes. A incapacidade de conter o avanço militar e econômico da China em áreas estratégicas de recursos naturais os impediu de competir de igual para igual com o novo hegemon, embora ainda consigam sobreviver e manter influência. Seus produtos culturais seguem relevantes na Europa e em partes da África anglófona, mas em países africanos sob controle chinês, seriam gradualmente sufocados por uma política de tolerância zero às simpatias pelo Ocidente. A nova ordem global seria menos conectada. Estamos vivenciando o mesmo fenômeno de desglobalização depois de 70 anos em que os Estados Unidos comandaram as rotas marítimas do comércio global, mas agora acelerado por gerações. À medida que os países percebem a fragilidade das cadeias de suprimentos, isso forçou as nações maiores a reestruturarem suas estratégias comerciais e aumentarem a fabricação local de produtos em todos os setores, ao mesmo tempo em que passam a depender menos de importações de outras regiões do mundo. A rivalidade entre Estados Unidos e China aceleraria a fragmentação do comércio e da economia global, tornando o mundo ainda mais dividido e compartimentalizado. Aqui, os Estados Unidos caíram na armadilha das grandes potências, como estudiosos de relações internacionais alertam há décadas. A potência em ascensão substituiu sua rival através de guerras, soft power e abundância econômica, tornando-se a potência hegemônica internacional. Eles só serão substituídos quando outra armadilha das grandes potências surgir. Assim funciona o xadrez do poder, sempre anárquico e instável. Obrigado por assistir.